Fala pessoal, estamos voltando com o nosso ICEMcast, o podcast que a gente traz tudo sobre saúde e nós hoje estamos voltando com vários conteúdos muito legais para vocês. E você já imaginou você perder 70 quilos sem fazer nenhuma cirurgia, sem nada? Eu sei que é difícil, mas hoje eu estou trazendo um paciente aqui, que é nosso paciente lá da Essence, e ele vai contar para vocês como foi essa jornada de perder 70 quilos sem nenhuma cirurgia. Obrigado, Caio, pela presença. Você apresenta aí para o pessoal do ICEMcast. Meu nome é Caio Murilo, eu tenho 33 anos, sou aqui de Jundiaí, tenho um e-commerce, sou influenciador e é isso. Show! E conta pro pessoal como começou assim, a sua história com a obesidade, desde quando você é obeso, quando foi seu maior peso? Desde criança eu já era uma criança gordinha, mas nunca me importei, sempre fui ativo. Nunca fui obeso na criança, mas só aquela criança gordinha. E com o decorrer da adolescência eu fui engordando. Eu acho que o maior peso que eu atingi foi 212 quilos. Tinha acabado de casar, foi em 2010. Você tinha quantos anos nessa época? 20, acho. 20 Tinha anos? acabado de casar. E qual que... Assim, eu sempre pergunto quando o paciente chega, né? Há quanto tempo ele tem problema com a obesidade? E a maioria das pessoas tem problema desde a infância mesmo, né? Mas você se lembra quando você começou, assim, sair de uma pessoa que era gordinha para um obeso já mórbido ali? Você tem essa noção? A maioria das pessoas acaba esquecendo de qual foi o ponto ali de ganho de peso. Eu não lembro o ano certinho, mas eu sempre fui, na adolescência, dei muito trabalho para meus pais, principalmente na escola. Então, já fui expulso de 3 escolas. Sério? Abandonei a escola, depois fiz supletivo, depois eu fui fazer faculdade. E acho que foi em torno de 2008, 2009, foi a última escola que eu saí. Fui convidado a se retirar. E eu tava andando com uma galera meio barra pesada e meu pai falou, não vou deixar você sair de casa. Meio que me trancou mesmo em casa. Aí eu pedi um computador, eu nunca fui, de computador, mexi no computador, não gostei, era bem ativo, ficava na rua, soltava pipa. Eu peguei o computador, criei um MSN, Orkut na época, essas coisas, e ficava o dia inteiro no quarto. Me trancava no meu quarto, literalmente. Eu saía do quarto, ia pra cozinha, pegava, pão de forma e hambúrguer, aqueles congelados, fazia um monte. Pegava, levava pro quarto, Coca-Cola de 2 litros, ficava lá. Foi nesse ponto que comecei a engordar. Foi aí que começou. E você tinha quantos anos nessa época? Uns 16, 17. 17 anos. Nessa época você era gordinho, mas não era um quadro de obesidade. Assim, quantos quilos você tinha, mais ou menos? Não lembro. Uns 90. Uns 90 quilos. Você estava em um sobrepeso ali. Sobrepeso. Mas eu era bem ativo, então era bem distribuído. Não era igual hoje. Uhum. E aí foi nessa época que você teve um episódio ali de discussão com seus pais, você teve aí um quadro aí mais de você ficar mais recluso, sim. Talvez algum sintoma de depressão na época, você acha? Acho que sim. Eu nunca fui médico, nada, mas eu acredito que sim. Isso é muito importante a gente saber, porque eu sempre falo que a obesidade ela é multifatorial e um dos fatores que está associado à obesidade sempre tem um componente psicológico, né? Alguma coisa que aconteceu ali com a pessoa, que foi o fato que desencadeou ela começar a engordar, desencadeou ela ter um comportamento que fizesse ela chegar na obesidade, né? Então, isso pra você lembra certinho, né? Quando foi esse episódio, né? Lembro porque eu tive um pico muito grande, né? Eu tava de 90, 2007, 2008, para 2010, quando eu comecei, eu comecei a namorar a Amanda em 2010, por internet, ela é de São José do Rio Preto. Faz tempo, Amandinha? Faz tempo. Então, naquela época, tanto que quando eu conheci ela mesma, eu não conheci como Caio, tinha criado um fake. Eu conheci ela através de um fake. Uhum. Aí, só depois de um tempo, fui contar pra ela. Daí ela falou, não quero saber, porque você mentiu pra mim. Enfim, daí depois deu certo. No final deu certo, a gente até casou. Mas foi um pico muito grande. Eu ganhei muito peso em um espaço muito curto de tempo. E aí, depois, nessa época, você achava que tinha alguma coisa errada com você ou não? Achava. Porque, por exemplo, no meu quarto tinha espelho. Eu comecei a tirar todos os espelhos que tinha no meu quarto, na minha casa. Eu não passava na sala, assim, tinha um espelho bem grande, eu evitava de passar na sala. Eu já sabia que tinha algo errado, mas eu tava depressivo, meio que revoltado com a vida. Não quero saber de nada, quero saber do meu quarto aqui só. E você tava com um distúrbio realmente já de imagem nessa época? Já de imagem, já. E você chegou a uns quantos quilos aí nessa época com sintomas de depressão, assim? Uns 150. Uns 150 quilos. E aí depois, se você casou com a Amanda, foi quando melhorou os sintomas de depressão? Quando eu comecei a namorar, me assumir Caio pra ela, aí eu liguei o webcam que eu falava, no fake, eu falava, não tem webcam e tal, lá. Aí tinha um webcam no meu computador, eu falei, sou eu, assim, assado. A gente começou a namorar por internet e eu comecei a fazer uma dieta, procurar. Consegui até perder, de 150, fui para 130, consegui perder razoavelmente.
Mas daí, eu conquistei, né? Tipo, agora eu já tô namorando. Daí, tipo, eu comecei a voltar a ganhar peso. Na verdade, a minha história sempre foi assim. A Amanda sempre me cobrava. Eu chegava num peso que eu falava, já dá pra... Daí depois eu voltava, sabe? Sempre foi... Tive grandes picos de baixar peso e ganhar peso. Eu acho que hoje a grande dificuldade do obeso não é emagrecer, né? É manter-se magro, sim, né? É a minha Eu principal. trabalho com obesidade desde 2017, né? Fazendo inicialmente só cirurgia bariátrica, depois hoje acompanhando o paciente na parte clínica também. O grande X da questão é manter-se magro, né? E começar a entender algumas coisas de como você se mantém magro, né? E quando eu comecei a trabalhar com bariátrica, não tinha nenhuma medicação que ajudava tanto, né? Era só realmente a cirurgia que era a forma mais fácil de você controlar a obesidade, né? Tanto é que os números ali em 2017, 2018, em pacientes que passavam de um IMC de 35, né? Já um IMC de obesidade classe 2, menos de 1% das pessoas que passavam desse IMC conseguiam voltar ao peso normal e se manter ao peso normal, sem nenhum procedimento cirúrgico, né? Então, o tratamento clínico era muito ruim nessa época, né? Hoje, graças a Deus, a gente evoluiu bastante no tratamento, a gente tem algumas medicações que ajudam ali a gente chegar num peso ideal, né? E nessa época, eu sei que a sua tentativa que você conseguiu emagrecer maior quantidade de peso, foi uma época que você fez parte de um programa aí do influenciador digital grande na internet, né? E aí passou com alguns colegas médicos na época, né? E nessa época você estava com quantos quilos e o que foi o start de você começar a emagrecer? Faz quanto tempo atrás? Conta um pouquinho, pessoal. Foi em 2019, meio de 2019, não fui eu que entrei em contato, foi até a Amanda. Foi uma tentativa, foi o meu ápice de peso, eu estava com 212. A Amanda entrou em contato com o Renato Cariani, ele e a esposa, né? A esposa dele é nutricionista, e para fazer uma consultoria. Eu comecei a fazer consultoria com ele, com ele eu consegui eliminar 52 quilos. Foi o maior peso que eu, até então, antes eu tinha eliminado. E nessa época que você fez uma consultoria, foi só com a parte alimentar, treino? Treino e a alimentação. Daí depois, mais para frente, ele começou a fez um projeto na marca que ele estava, que era a Max Titânio. Aí eu entrei nesse projeto que era a Casa dos Campeões. Em quanto tempo você conseguiu perder todo esse peso? 2019 eu iniciei, 2022. Você demorou 3 anos para perder os 3 anos, 50 quilos. 52. E aí você manteve só com treino e dieta? Foi só treino e dieta. Legal. E nessa época, assim, o que você acha que faltou nessa época para você continuar nessa linha de perda de peso? O que você acha que fez você voltar a ganhar peso? Eu acho que eu sempre busquei motivação. Eu sempre fui motivado. Tipo, a Amanda pedia para mim, eu tô motivado em tentar ser melhor para ela. Aí depois com o Renato Cariani, legal, tem uns holofotes de um influenciador grande, não, ele tá me cobrando, então, tipo, era motivação. Sempre busquei muita motivação, mas a motivação sempre passou. Nessa época também, o Renato seguiu a vida dele, foi fazer outros projetos, outras coisas, e eu seguia o meu caminho, perdi a motivação, acabei voltando a ganhar peso. Então, você saiu de 214, né? 212. Nessa época chegou até quanto? Perdi 52, era 100 e... não deu, tem que fazer a conta aí. Então, eu terminei 52 com ele. Aí depois eu voltei a ganhar peso, foi quando eu comecei com a clínica. Cheguei na clínica com 176, acho. Aí faz uns 2 anos ou 1 ano e pouco que a gente está trabalhando junto? Acho que vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos, né? E aí você veio, a gente fez contato com você, acho que foi a Karina, a menina que faz a parte comercial externa nossa, né? Na verdade, o Fer sempre falava, a Amanda sabe disso, a Amanda trabalhou na Celtica num tempo, e o Fer sempre falava, cara, tem um cara pra apresentar pra você, mas tipo assim, olha, doutor, eu sempre fui contra médico, sério. É até chato, a Amanda fala, cara, não fala esse tipo de coisa lá, mas cara, eu não gostava de médico, porque a minha experiência com médico era sempre frustrante. Mas por que essa experiência era frustrante? Cara, porque toda vez que eu ia no médico, ele falava, você tem que fechar a boca, fecha a boca. Sabe, tipo, medicação. As únicas medicações que passaram pra mim era, pode falar o nome, será? Pode. Sibutramina. Tipo, cara, pra mim não dava. Eu já tinha um histórico de depressão ali, eu ficava realmente perturbado, sabe? Eu brigava muito com a minha família, não dava certo. A sibutramina é um derivado ali de uma anfetamina, ela realmente... Era uma das únicas medicações que eram utilizadas antigamente para emagrecimento, mas ela tem um quadro de rebote muito grande, né? Sim. E mexe com a parte do sistema nervoso central, né? E aí você chegou pra gente lá em 2022, foi isso? 22? Não. 23, 24, foi né? 23. 23, né? Final de 23.
E aí a gente apresentou para você, né? Porque, na verdade, qual que é a intenção da Clínica Essence? Nossa proposta de valor é transformar saúde em hábito. Então, eu nunca falo para você, vou te emagrecer, eu vou fazer algo para emagrecimento. Porque acho que não é isso, né? Emagrecimento é uma consequência da mudança da vida, né? E a gente tem um pilar, né? São 3 coisas que a gente trabalha, né? Então, são os hábitos, né? Que no seu caso, a gente analisou como que você estava em relação à alimentação e treino, e você fazia grande parte das coisas, né? E a gente analisou a sua parte metabólica, né, para ver o que precisava ali, o que podia ajudar, medicações podiam ajudar na parte metabólica. E na parte de inteligência emocional também a gente já chegou a conversar algumas coisas sobre, né? Última conversa. Porque eu acho que a nossa metodologia é isso que faz com que a gente seja diferente da maioria das clínicas, né? Eu penso sempre nesses 3 pilares, né? Porque a obesidade, ela passa nesses 3 pilares. Então, o paciente, para ele melhorar da obesidade, ele tem que melhorar os hábitos, mas ele tem que melhorar também a parte metabólica, então tem que mexer com a parte hormonal ali dele, né? E a inteligência emocional, eu acho que existe um cunho emocional muito forte dentro da obesidade, né? Então, alguns pacientes meus que fizeram cirurgia bariátrica, enfim, ou que emagreceram de forma clínica, eles relatam para mim que eles tiveram essa mudança psicológica mesmo, né? Que eles se trataram de algum distúrbio que eles tinham na parte mental, e que eu acho que isso faz parte de como você consegue se manter magro, né? É tratar essa parte emocional também, né? E aí a gente começou, né, inicialmente mexer na parte ali na parte metabólica, e a gente viu que tinha alguns distúrbios metabólicos, né, nos seus exames, né? E eu comecei, você estava um pouco resistente, né, a usar medicação, né? Por que você estava resistente a usar medicação? Por essa questão de sempre ser frustrado. A Amanda sempre foi uma pessoa que ela gostou, sabe? Ela sempre buscou ir no médico e buscar um medicamento que ela... E eu sempre falava para ela, cara, isso daí não resolve. Em consulta eu já falava pra você, não concordo, acho que não resolve, porque não existe algo que vai fazer você emagrecer. Um remédio que vai lá vai queimar sua gordura. Eu tinha esse pensamento. Então tinha esse bloqueio e não era bem resistente a usar uma medicação. E hoje, assim, a gente... obviamente que não existe uma medicação, não é uma medicação que vai emagrecer as pessoas, né? Mas a medicação faz parte da parte metabólica, né? E hoje nós temos medicações que mudam a parte metabólica, né? Então, os análogos de LP1, né, que é um dos análogos que você está usando, que é a semaglutida, né, que é o famoso Ozempic, aí para a galera que conhece, é uma medicação, né, um hormônio, né, então ele é um hormônio que a gente tem no nosso próprio corpo, que ele dá saciedade e ele também melhora a parte metabólica, ele melhora a parte da resistência insulínica, enfim. Então, hoje é uma medicação que ajuda bastante os obesos, né, e a gente começou a utilizar em você. E como foi a sensação de começar a utilizar uma medicação, de ter essa ajuda? O que você achou que mudou? Foi nesse momento que eu vi que eu estava muito errado. Para mim, mudou bastante. Porque os momentos que eu tinha pico, tipo, de, sei lá, um distúrbio alimentar, uma compulsão, eu percebi que com ele eu já não tinha mais. Que eu me sentia saciado a todo tempo, eu senti, tipo, meu metabolismo realmente diferente por dentro. Eu não tava igual. Não tinha mais aquele pensamento, tipo, eu tô ansioso, eu quero comer. Eu não pensava mais na comida. Para mim foi um diferencial. A semaglutida, ela ajuda você a controlar esses impulsos, né? Eu sempre falo para as pessoas que vão começar, olha, não que a semaglutida vai te emagrecer. Como você está com um hormônio ali que vai te dar saciedade, então controla impulso. Então, a semaglutida tem estudos ali que ela controla até a vontade de beber, a vontade de fumar, né? Eu tenho vários pacientes meus que acabam durante aí o uso, né? Eles relatam, olha, eu bebia pra caramba, agora eu consigo me controlar mais na bebida, né? Então, é uma medicação que ajuda bastante nesse torno. E agora a gente tem os duplo análogos, né? Então, tem a tirzepatida, que é uma medicação que, além de ter o GLP-1 como hormônio, ela tem um outro hormônio que chama DIP, né? E esse DIP, ele faz com que você tenha uma mudança na metabolização de gordura. Então, diferentemente, às vezes, até da semaglutida, a tirzepatida, ela não causa, às vezes, tanta saciedade assim, né? E, às vezes, aqueles efeitos colaterais que a semaglutida causa, né? Você ficar um pouco mal, né? Sim, vontade de vomitar, né? Fica aquela sensação que você tá sempre com a comida aqui, né? Sim, Parece que você tá todo o tempo saciado. A tirzepatida, ela faz com que você emagreça com menos efeitos colaterais, e é realmente uma medicação muito boa. E a gente está chegando ali para novos análogos. Então, tem triplo análogos já chegando no mercado, então com 3 tipos de hormônios de emagrecimento. Então, eu acredito que o futuro da obesidade
obesidade ele é muito promissor, né? Eu acho que a gente vai conseguir melhorar realmente a parte metabólica. E quando a gente melhora a parte metabólica, às vezes a gente consegue controlar as outras coisas também, sua parte emocional, como você falou, né? Mas nem tudo é são flores, né? Mesmo você usando as medicações, você ainda tinha algumas vezes que você tinha algumas escapadinhas, né? Teve. A gente chegou na clínica com 176, se não me engano. Eu cheguei a emagrecer bastante no começo, sem usar a medicação. Aí depois eu voltei, eu acho que cheguei com 174, depois eu voltei para 176, eu até ultrapassei o início da clínica. Aí, naquela conversa, a gente, no início, falou, ó, você é contra a medicação, não quer tentar? Vamos tentar. Aí, com a medicação, consegui ainda manter, mas realmente eu dava umas escapadas. Final de semana, para mim, era sempre complicado, final de semana. Então, às vezes, no final de semana, acho que eu compensava tudo que eu perdia, tudo que eu conquistei na semana. Esse é um padrão que acontece bastante dentro dos pacientes que têm obesidade, né? Que eles acabam usando, né, comendo uma quantidade muito grande, né, de comidas quando eles fazem as dietas, as refeições livres, né? Então, a gente fala de densidade calórica, né? Você acabava comendo grande quantidade aí no final de semana, mesmo fazendo dieta durante a semana, você acabava ganhando peso, né? Sim. O volume até Primeiro que um erro que eu tinha era refeição livre, eu acabava fazendo o dia livre. Então, eu pegava o sábado, por exemplo, eu fazia o sábado livre. E parecia que desencadeava. Tipo, o sábado já se tornava o sábado e o domingo. Eu não conseguia controlar. A partir do momento que eu começava a se comer uma quantidade maior de comida, parece que virava a chavinha ali. Você pode comer mais um pouco. Na semana você recupera. E nunca recuperava. Aí uma das coisas que é necessário para a gente pensar de emagrecimento é você fazer um déficit calórico, né? E por mais que o Caio treinasse, fizesse grande parte do exercício físico ali, né? Ele acaba ficando em superávit calórico. Por quê? As pessoas, elas não sabem que a gente precisa de uma quantidade muito pequena de energia para sobreviver, né? Que a gente chama de taxa metabólica basal, né? Então, 60% do nosso consumo de energia no dia está dentro da taxa metabólica basal. A quantidade que a gente consegue de consumo de energia do nosso dia com exercício fica em torno de 15 a 20% do nosso gasto energético total do dia, né? Então, por mais que você treinasse, fizesse ali 2 horas de treino, aumentava aí 25, 20% ali do seu gasto energético total, né? Então, facilmente a gente consegue acabar com esse gasto de calorias se a gente comer, por exemplo, uma junk food, né? Então, vai lá, faz 2 horas de treino lá que seja, você gastou 600 quilocalorias. Você pode rapidamente consumir ela se você for no McDonald's, né? Comer um Big Mac, um batata e coca, você já consumiu, já conseguiu reaver todas essas calorias. Então, não importa, às vezes o obeso ele acredita que a falta de emagrecimento dele está na quantidade de treino que ele faz, mas não é, né? É na quantidade de comida que ele consome ali, né? Então, gasto energético total, o exercício está ali só ali 25% ali, né? Então, se ele não tiver esse entendimento, né, de como fazer um déficit calórico adequado, fica muito difícil. E 1 quilo de gordura tem bastante caloria, né, Caio? Quantos quilos tem? Quantas quilocalorias tem 1 quilo de gordura? 7.000 calorias. 7.700 quilocalorias, né? Então, eu sempre falo para os obesos, olha, você tem muita caloria aí, muita reserva para você ficar vários dias sem comer, né? Lógico que eu não estou falando para todo mundo ficar sem comer, porque isso causa uma compulsão alimentar, né? Mas aí você conseguir controlar, ter essa noção de controle, né? E não cair no seu comportamento compulsivo, foi a conversa que a gente teve, né? A gente entendeu qual era o motivo para você cair no seu comportamento compulsivo e voltar a comer bastante quantidade, né? Por isso que eu digo que a clínica, você me ajudou muito, porque primeiro que eu entendi em referente à taxa metabólica basal, sempre que eu passava no nutricionista e fazia a bioimpedância, dava tipo 2.600 calorias. Eu pensava, cara, minha taxa metabólica basal é show, tipo, pra mim eu considerava boa. Mas quando eu fiz a calorimetria, por exemplo, cara, aqueles 2.600 caiu demais. Eu vi que a real não era aquilo, que meu metabolismo realmente era bem lento, era bem ruim. É que assim, o cálculo que a gente faz na taxa metabólica basal, quando a gente faz pelo cálculo da bioimpedância, enfim, no obeso ele dá um cálculo falso, né? Porque a gente acaba considerando, considerando a massa corporal e gordura que você tem, ela não consome energia, né? E aí, quando a gente vai para o exame mais fidedigno que a gente tem, né, que é a calorimetria que a gente tem na clínica, a gente percebe o quanto a nossa taxa metabólica basal é mais baixa, né? Então,
Por exemplo, a minha taxa metabólica basal ela é baixa. Eu tenho uma taxa metabólica basal de 1.400, 1.500 quilocalorias. Para a quantidade de massa muscular que eu tenho, ela é baixa. Quando eu vou no nutricionista, eles sempre passavam uma quantidade de comida gigante para mim. Eu falo, olha, eu engordo fácil. Eu engordo fácil. Então, se eu ficar comendo demais, eu acabo ganhando peso muito fácil. Por quê? O meu corpo ele é tão adaptado até a minha massa muscular que ele consome pouca energia, né? Então, às vezes a gente tem essa adaptação, né? Então, que você tem uma grande quantidade de massa corporal, mas a sua massa corporal, grande parte dela é gordura. E essa gordura ela não consome caloria, né? Então, sua taxa metabólica basal acaba caindo, né? Então, se a gente faz um cálculo de dieta baseado numa taxa de metabólica basal falsa, né? Ou não falsa, né? Tipo, uma taxa metabólica basal não assertiva, como a calorimetria tem, a gente acaba fazendo com que o paciente não emagreça consumindo altas quantidades de caloria ali, né? Sim. E tem também a questão do indivíduo cada um ser uma pessoa diferente, porque, igual você falou, não fique sem consumir alimentos, mas para mim dá certo. Eu fico um longo período sem consumir em um jejum intermitente, para mim é o que vem dando certo. É algo que eu conseguia ali emagrecer. O jeito mais certo cada um se adapta a um jeito de fazer um déficit calórico, né? Então, se você se adaptou a fazer um déficit calórico ficando período sem você comer, tudo bem. Os estudos demonstram que a premissa para você realmente emagrecer é que você inicialmente faça um déficit calórico. Aí a gente tem que ver todas as outras partes, né? A gente vê toda a outra sua parte metabólica, controlar essa insulina, que é o que a gente faz às vezes com a semaglutida. Uma outra coisa que a gente fez também no seu caso, que você tinha um hipogonadismo primário, né? O que o hipogonadismo primário é? Você tem uma taxa de testosterona muito baixa. A maioria dos pacientes obesos, ele tem uma taxa de testosterona baixa. E aí a gente tem todo aquele preconceito de você usar testosterona, principalmente você, né, que você vivia dentro do meio do bodybuilding, né, onde todo mundo usa altas quantidades de testosterona, né? E aí quando a gente fala de usar testosterona no paciente obeso, muitas pessoas levantam uma bandeira de serem contra. Mas todos os estudos que demonstram onde a gente pega uma pessoa que está em hipogonadismo, ou seja, está com uma testosterona abaixo de 300 ali com sintomas, e você coloca ela num nível de testosterona normal, entre 400 e 800, você tem uma melhoria não só da qualidade de vida, mas também do emagrecimento, porque você acaba começando a ganhar massa muscular. Você ganha massa muscular, você aumenta a sua taxa metabólica basal e aí tudo vai te ajudando no emagrecimento. Foi algo que a gente também acabou regularizando, né, para você, né? Foi algo que mudou minha vida. A partir do momento que eu comecei a utilizar o hormônio, eu vi que ali eu tinha vida. Eu achava que a minha vida era normal, achava que eu tinha disposição, mas parece que eu levantei do caixão. A minha testo acho que era 231 e quando a gente começou ali com o hormônio, eu vi, cara, nossa, a disposição é surreal. Eu acordava animado realmente para fazer as atividades do dia. É isso que a gente está falando. A gente não usa um hormônio em dose suprafisiológica, né? A gente usa dentro do que a gente chama de TRT, de terapia de reposição hormonal. E uma das coisas que mais ajuda a testosterona é também sair dos sintomas de depressão, né? Que isso é a falta de você ter ânimo, a falta de pensamentos, né? De força, né? A testosterona ela libera dopamina, tanto é que às vezes por isso que tem muitas mulheres que acabam usando testosterona injetáveis e ficam muito eufóricas, né? Então mulheres não usam testosterona injetável, não é legal para vocês. Então para o homem, né, que é um hormônio que ele precisa mesmo, né, para você ajudou bastante, né? Ajuda bastante no emagrecimento, né? Muito, ajudou muito. Foi um dos diferenciais junto com a semaglutida para mim ele tá sendo o combo perfeito, né? Tá show de bola, o que me ajudou muito, tinha muito ânimo. Sempre antes de usar o hormônio, eu acordava, era uma obrigação, né? Vou acordar, fazer minhas atividades, vou pra academia. Depois do hormônio, já me sentia aquele primeiro retorno que eu tive na consulta. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, eu não tinha vida. Eu achava que eu tava vivo, mas acordava, já queria fazer minhas atividades, a libido, tudo, mudou minha vida ali. Abriu um campo ali. E muda a cabeça mesmo, muda né? Muda a cabeça. Eu me sentia depressivo. Naquele momento eu conseguia perceber, sabe? Eu acho que eu tinha sintomas depressivos, de fato. Porque minha cabeça não funcionava, era tudo negativo, sabe? Qualquer assunto, era profissional, era pessoal, eu era pessimista para tudo. O hormônio até nisso mudou. Então, vê como a gente, hoje, basicamente, o que a gente está fazendo de tratamento é utilizando 2 hormônios com você, né? A gente usa a testosterona, que é um hormônio, e a gente usa a semaglutida, que é também um análogo de um outro hormônio, né? Então, nós somos muito
ajustados, né, perante hormônios. Então, por isso que a parte do pilar metabólico é tão importante, né? Muitas pessoas falam para mim, não, você só pode dar o hormônio quando a pessoa merecer. Mas, às vezes, a falta dele faz com que ela tenha o comportamento de não conseguir treinar, de não conseguir fazer as coisas, né? De você não conseguir mudar a parte psicológica, né? Eu vejo, às vezes, tantos colegas aí da parte de psiquiatria que são contra o hormônio, e eu falo, cara, mas o hormônio ele ajuda tanto uma pessoa a sair de uma depressão, a fazer realmente começar a ter mais ânimo, né? Então, é algo que aconteceu contigo, né? Aconteceu comigo. Eu realmente me sentia depressivo com o uso do hormônio. Eu acho que, na verdade, assim, a clínica me ajudou num todo, né? Não foi só o hormônio, não foi só a semaglutida, não foi só o doutor. Acho que o acolhimento é foda falar num podcast da clínica, mas é uma experiência diferente. É só quem tá dentro da clínica sabe. Mas você entra lá, é uma experiência mesmo. Você se sente acolhido. Acho que tudo ali me fez mudar, sabe? Até depois daquela conversa que a gente teve, ali eu falo para todo mundo. Minha família, pra Amanda, geral, que ali foi um start na minha vida, eu realmente mudei ali. E por que a gente teve essa conversa? O que é que aconteceu? Nossa, eu tive um reganho de peso, voltei, tinha emagrecido acho que 2 quilos só. Na verdade não foi uma consulta, né? Foi uma conversa ali, você deixou de lado, acho que até atrasou os pacientes ali. Você pegou e falou assim, eu te tenho como amigo, vou falar agora como amigo. Aí a gente tem uma consulta. Falei pra Amanda depois que você, cara, só não chorei na frente dele porque ele tem cara de bravo, cara. Sério. Não foi, Amanda. Eu no carro, escorria lágrimas assim, cara. Falei, cara, nossa, não chorei de vergonha. Mas assim, eu acho que a gente, depois de um tempo, a gente já teve... Eu comecei a entender o que você fazia de comportamento para você voltar a ganhar peso, né? E sempre existe um porquê do voltar a ganhar peso, né? E dentro, né, do comportamento psicológico do transtorno da obesidade, a obesidade é sempre é um sintoma que é um comportamento que você faz para esconder algo ou para ter algo. E sempre tem um componente, geralmente, do que aconteceu na sua infância. E assim, eu percebi que existia um componente ali, né, que você acabou me relatando. E eu apontei aquele componente, né? Então, quando a gente tem a consciência, eu chego e aponto, olha, isso aqui que está fazendo com que você tenha o reganho de peso, esse comportamento, e talvez você não tinha aquela clareza naquela hora, né? Porque foi uma pessoa de fora mostrando para você. Isso, na hora ali, é difícil, né? Aceitar que aquilo ali faz com que você voltasse a ter o comportamento compulsivo de reganhar peso, né? Foi naquele momento que eu perdi todo o preconceito que eu tinha, falei no início ali do podcast, em relação a médico. Porque todos os médicos que eu passava, seja particular ou de um plano, ou até mesmo do SUS, eu me sentia nenhum paciente, se me sentia um número, sabe? Tipo, é só mais um que tá passando ali, sabe? Tipo, eu tenho o próximo, mas ali eu me senti, sabe, humanizado, sabe? Tipo, você me viu além de um paciente, você foi na causa humana mesmo, falou de mim coisas que eu realmente precisava escutar, coisas que eu já escutei de pessoas de dentro da minha família, da própria Amanda, já falou praticamente as mesmas coisas, mas eu nunca dei atenção, sabe? Você precisa de alguém de fora mesmo mostrar pra você que, o ponto tá aí, tá? Mexer na ferida, ó. Ainda mais você não falou do jeitinho da Amanda falar, né? Você falou um jeito mais duro ali, mas mudou. É por isso que eu falo, né? O complemento da obesidade, né? Todo paciente chega obeso para mim e fala para mim, eu quero emagrecer. Eu falo assim, olha, a primeira coisa que você tem que entender é que o seu tratamento vai demorar anos, né? Não vai ser 1 ano, vai ser 2 anos, provavelmente a gente vai ter uns 3, 4 anos para eu conseguir fazer com que você tenha um controle efetivo da obesidade, né? Porque a obesidade ela não se cura, ela se controla, né? Então, o que eu vejo nesses anos todos tratando, né, desde 2017, hoje você tem esse atendimento todo completo, porque foi algo que eu fui vendo que faltava, entendeu? Então, quando eu só fazia cirurgia bariátrica em 2017, eu percebi que faltava a parte metabólica que eu não sabia. Então, foi procurar esse conhecimento da parte metabólica para conseguir tratar. Aí depois, quando eu não tinha a parte de hábito, que é a parte nutricional, que eu não tinha a parte de exercício físico, eu fui procurar pessoas ali para colocar isso dentro do programa. E quando eu não tinha também a parte de conhecimento psicológico sobre isso, eu também fui buscar. Então, tudo eu fui buscando conhecimento para conseguir ter um tratamento completo, que é o que eu ofereço hoje na clínica, né? Por isso que para você acha que
é um tratamento totalmente diferente, que foi lacunas que eu fui percebendo que eu não tinha, que eu sabia que o paciente precisava, e foi coisas que eu fui colocando dentro da clínica. Então, por isso que hoje, quando você chega lá, você tem um tratamento completo. Então, por isso que eu não falo. Eu falo com as pessoas, falo assim, mas você trabalha com emagrecimento? Eu falo, não. Emagrecimento é uma consequência de você tratar a pessoa que precisa de outras coisas além disso, né? Então, comprar um Ozempic na farmácia, qualquer um consegue comprar, né? Comparar uma testosterona, todo mundo consegue comprar, né? Tem coaches que passam, enfim. Mas saber como utilizar esses recursos na hora certa, no tempo certo, do jeito certo, que eu acho que as pessoas não têm, né? Então, eu acho que isso é o nosso grande diferencial. Por isso que custa, né? Porque foram anos conseguindo desenvolver, né? Aprendendo e desenvolvendo todo esse produto que a gente tem hoje, né? Que é a parte de hábito, a parte metabólica, a parte de inteligência emocional, né? E é um custo que não é um gasto, né? É um investimento. Você está investindo na sua saúde. Eu acho que é algo totalmente válido. Você chega lá, a pessoa na academia, principalmente lá na Celtic, a pessoa pergunta, nossa, caramba, você está tendo uma evolução top, que tratamento você está fazendo? Cara, eu falo, eu não estou fazendo um tratamento, cara. Lá é uma experiência, é algo, sabe, tipo, é totalmente diferente. Desde o pessoal sei lá, da enfermagem, é muito diferente, não tem como falar, é algo surreal, de verdade. Você chega lá, se sente acolhido mesmo, sabe? Caio, como você tá? Tudo bem? Você tá melhorando? Você precisa de alguma coisa? O próprio pessoal da enfermagem pergunta, sabe? As meninas, como você tá? Você tá evoluindo? Essa semana você foi bem? É diferente, é um acolhimento ali mesmo. É porque a gente coloca dentro da cultura, né? A cultura é reflexo da pessoa que está na frente da operação, né? Então eu coloco sempre isso dentro das meninas. Falo, olha, vocês me veem fazendo isso? Se você me vê fazendo isso, você pode fazer. Se você não me vê fazendo isso, não faça. Né? Então é o exemplo, né, que a gente acaba dando. Então é um tratamento realmente integrado. E a nossa intenção é que a gente ajude pessoas como você e como outras pessoas que a gente sabe que precisam, né? Que sabe que a obesidade é algo que muda, né? Que realmente assola a vida dessas pessoas. E a gente sabe que o único jeito de fazer um tratamento efetivo é puxando todas essas pontas, né? Tratando todos esses pilares. E, obviamente, que você tendo essa experiência, você pode aí... A gente sabe que você vai chegar em outros números muito melhores que você chegou na sua vida, né? Quanto que é a nossa meta de chegar aí de perda de peso? Minha primeira meta é eliminar 100 quilos, né? Tô com 72 eliminados. A primeira meta a alcançar é 100 quilos eliminados. Que eu falava, você citou isso, quando a pessoa chega para ter uma primeira conversa ali, você fala, vai levar tempo. Cara, isso é um erro que eu cometi com você. Eu falei, tempo? Me dá 6 meses, você vai lembrar. Você é louco, você falou isso para ele, 6 meses. Eu falei, me dá 6 meses que eu consigo. Não foi bem assim, né? Você mostrou que não... Não é, porque na verdade existe esse sobe e desce. O emagrecimento ele não é constante, né? Eu sempre falo assim, existe essas dificuldades no meio do caminho, né? E o corpo ele trava, tem umas travas mesmo ali, né? De emagrecer. Então a gente sabe que para chegar lá demora um tempo, né? Eu já tive pacientes hoje que eu tratei lá atrás que tinham 200 e poucos quilos e que chegaram realmente a pesos normais hoje. Mas foram com diversos tratamentos, né? Não foi um tratamento único. Então, às vezes, essa pessoa fez a cirurgia, mas depois ela teve que começar a fazer uma reposição hormonal, depois teve que passar com um nutricionista, depois teve que fazer o uso, às vezes, de uma manual do GLP-1. Então, no ano passado, eu fiz uma cirurgia num paciente de 200 quilos, né? E esse ano ele voltou, né? E ele ainda está obeso, né? Está com um quadro de 120 quilos. Então, a gente teve que fazer um tratamento adjuvante com medicação, né? Então... A obesidade não dá para tratar só com um método, né? Então, hoje eu vejo, às vezes, médicos, né? Colegas que defendem o uso de um único método. Eu falo, cara, para que fazer isso, né? Um método não é mais certo que o outro, né? A gente precisa entender tudo que a gente tem de possibilidade de tratamento e utilizar na hora certa, né? Que é hoje que eu faço hoje. Eu falo assim, eu não defendo só isso, não defendo só aquilo. Eu acho que existem várias coisas que podem ajudar, né? E é isso que a gente acaba fazendo, né? Eu acho que o diferencial também ali está sendo que hoje eu consigo, antigamente eu pensava, eu vou conseguir emagrecer uma certa quantidade boa, mas eu não sei se eu vou conseguir manter. Eu sempre vou precisar viver no tipo daquela, sei lá, fazer a famosa dieta, o famoso regime ali, não. Tipo, eu vou emagrecer, depois... Igual era. Eu emagrecia, depois eu precisava fazer dieta novamente. Hoje eu consigo enxergar que eu vou conseguir manter, sabe? Eu vou chegar no meu objetivo e vou conseguir manter. Lógico, acompanhamento, vou continuar com acompanhamento, mas eu consigo já manter diferente das outras vezes que era impossível. E a gente sempre chega paciente vai falar assim, quanto tempo que eu vou emagrecer e quanto tempo eu vou ter que tirar a medicação? Vamos assim, mas se eu tirar a medicação, eu vou engordar de novo? E sim, né? Acho que você
tem que usar a medicação até o momento em que você consiga controlar a obesidade de forma adequada, né? Aí depois, se você conseguir controlar, né, conseguir se manter no peso, a gente vai tirando a medicação. Então, o erro às vezes das pessoas de acharem que a medicação não foi boa para ela, é porque também compraram a medicação ali na farmácia, utilizaram durante 2, 3 meses, emagreceram, mas não fizeram nenhuma outra coisa para mudar os outros pilares, né? E acabam reganhando peso. Então, Caião, dá um conselho pro pessoal aí que tá nessa luta, igual você tá realmente de perder peso, de como eles poderiam aí, o que você daria de conselho para eles, né, para eles conseguirem chegar no objetivo deles? Primeiro, eu procuro a clínica Vicence. Brincando, acho que você não tem que fazer a primeira vez que eu perdi bastante peso. Além da motivação, o principal fator era, a gente estava na época da pandemia, foi medo. Obesidade é o grupo de risco, então o que eu mais tinha era medo de morrer. Então, eu acho que eu eliminei bastante peso naquele período ali, porque eu não queria morrer. Então, o pessoal zoava na internet que eu vivia de máscara. Em qualquer lugar que eu ia era com máscara, porque eu tinha muito medo de pegar a doença na época e morrer. A outra é não faça isso por medo, você tem que fazer por você. Não faça por motivação, faça por você. Antigamente eu já pensei em fazer pela Amanda, pelos meus pais, para agradar o influenciador, para agradar o doutor, e hoje em dia eu consigo ver por mim, eu quero fazer por mim. Então, o recado que eu dou é faça por você. Se você, até na Bíblia diz, né, você tem que amar o próximo como a você mesmo. Então, a primeira pessoa que você tem que amar é você. Então, faça por você que vai dar certo. Muito bom, Caião. Cara, a gente tem certeza aí que eu vou estar ao seu lado durante toda essa caminhada e você vai conseguir chegar no seu objetivo e a gente vai estar sempre aqui para te ajudar. Pessoal, e você que gostou desse conteúdo, gostou aí dessas palavras que o Caio deu pra gente, siga a gente, compartilhe nosso conteúdo. A gente sabe que esse conteúdo precisa chegar em várias outras pessoas, então é necessário que você siga, compartilhe aí esse conteúdo. E o Steamcast voltou, vamos ter vários conteúdos sobre isso, sobre emagrecimento, performance e outras coisas. Então não perca o próximo episódio, que eu tenho certeza que a gente vai trazer outro conteúdo muito importante para você. Obrigado, Caião. Eu que agradeço. E até a próxima, pessoal. Valeu!